Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui com mais um vídeo aqui de explicação, certo? Da nossa prova. Nós estamos fazendo o Revalida 2025.1, ok? Iremos agora para a questão número 16, tá bem? Já é o nosso, acho que terceiro vídeo, quarto vídeo na verdade. Iremos fazer hoje da questão 16 até a questão 20, mais 5 questõezinhas aí, tá bem? Diz aí o que vocês acharam, quantas vocês acertaram, tá beleza? Para nós continuarmos aqui fazendo mais ou menos o panorama de como estamos nos assuntos, o que a gente precisa repassar, ok? Questão 16, diz assim: um homem de 44 anos é levado, aqui 44 anos, é levado à sala de emergência do pronto-socorro, apresentando agitação intensa, confusão mental, tremores generalizados e sudorese profusa. Perfeito. Ao exame físico, verifica-se frequência cardíaca, 110, está um pouco aumentada, pressão arterial aumentada também, 150, 110. O paciente é etilista crônico, informação importante aqui, ó. O paciente é etilista crônico, sem antecedentes patológicos, e seus familiares relatam que ele interrompeu o consumo de álcool há 48 horas, certo? Então vamos lá, homem etilista crônico, PA, chega com uma PA aí de 150 por 110, chega taquicárdico também, ou seja, com intensa agitação, confusão mental, tremores generalizados e sudorese profusa. Beleza, com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta respectivamente o diagnóstico correto e a conduta inicial para esse paciente. Então vamos lá. A gente sabe que essas características, ou seja, principalmente a taquicardia, sudorese profusa, o paciente ele já chega ali com um certo deterioro neurológico. E a questão de dar uma informação muito importante: ele é usuário, ele é etilista crônico e ficou sem usar, interrompeu o consumo de álcool durante as 48 horas prévias. Então isso é muito característico de quê? Todo esse quadro clínico bastante florido, ele é característico de delírio tremens, ok? Justamente por conta da não utilização da droga, ou então basicamente do etilismo aí que ele vem apresentando, tá certo? Letra A, delírio tremens, administração de antipsicóticos como haloperidol. Aí que entra a jogada. Haloperidol, ele é um fármaco, essa questão antes poderia ser considerada correta, certo? O haloperidol, aí ele chega como um antipsicótico, ele pode ser usado também para delírio tremens, no entanto, ele não é a primeira opção. A nossa primeira opção vai ser o quê? O que diz aí na letra B, delírio tremens, administração intravenosa de benzodiazepínicos como diazepam, certo? E administração intravenosa, certo? Para ser mais rápido, se a gente precisa de rápido nesse paciente. A nossa letra B aqui está correta. Delírio tremens, administração intravenosa de benzodiazepínicos. Então, como é aí a questão do haloperidol? O haloperidol nós iremos usar como segunda opção. O haloperidol será a nossa segunda opção caso a benzodiazepina, os benzodiazepínicos, ou então o diazepam, ou então o lorazepam, eles não funcionarem. Lembrando que aí que a droga de eleição vai ser o diazepam, certo? No delírio tremens, se o paciente chegar com toda essa sintomatologia já mais florida. Encefalopatia hipertensiva? Não. Ou seja, o paciente, aí uma pressão de 150, 110 não responde corretamente, tá bem? A encefalopatia hipertensiva. Encefalopatia hipertensiva na D, aí também não se trata disso, ele não te deu, a questão ela não te apontou para isso. Então, vamos aí com delírio tremens. Haloperidol seria aqui a nossa segunda opção. Fechou? Questãozinha boa demais. Isso aqui para acertar também. 17 agora? Vamos para 17. Homem de 39 anos, sem comorbidades, em bom estado de saúde, encontra-se em preparação pré-operatória eletiva de colecistectomia, que será realizado por via laparoscópica. Durante consulta com o médico que o acompanha, o paciente manifesta preocupação sobre o que pode ingerir e por quanto tempo deve permanecer em jejum antes do procedimento. Bom demais aqui. Questão de decoreba essa, viu? Antes do procedimento. Nesse caso, o médico deve orientar o paciente a fazer, antes da anestesia, jejum de alimentos sólidos. Olha só, jejum de alimentos sólidos, pô. Então aqui, tem aqui uns macetinhos, tem aí um certo decoreba que a gente pode fazer para poder saber exatamente o tempo de jejum. Isso aqui é mais para ter em mente, sabe? Ou seja, 2 horas para líquidos, água, suco, principalmente água, certo? 2 horas para líquidos. Aqui nos pediátricos, 4 horas para leite materno, 6 horas de fórmula, ok? Leite de fórmula, fórmula infantil, fórmula. Ou então refeição leve, como sopa, fórmula ou refeição leve.
e 8 horas para refeições sólidas. Ok? Até hoje, janeiro de 2026, essa aqui é a conduta, segundo o Ministério da Saúde, tá bem? Do jejum aí para nós fazermos para os pacientes. Uma certa decoreba, mas a gente precisa ter em mente. Nunca vai sair desses horários ou então desse rango horário, tá certo? 2 horas para líquidos, 4 horas para leite materno, 6 horas fórmula infantil, ou então sopa, sopinha, purê, papa, comida mais leve, e 8 horas para refeições sólidas, para comida mais consistente, ok? Então aqui, segundo o caso que foi perguntado, nesse caso o médico deve orientar o paciente a fazer, antes da anestesia, jejum de alimentos sólidos. De quanto tempo? Aí de 6 a 8 horas de líquidos claros por 2 horas. Vendo aqui, letra B, exatamente. 12 horas de líquido por 8 horas, 12 horas de líquido, 12 horas, ok, de jejum de sólidos 12 horas e de líquidos por 8 horas, não, muito tempo. Líquido 2 horas em pacientes adultos e sólidos por 6 a 8 horas. 6 a 8 horas, no caso de sólidos, e líquidos claros por 2 horas, tá perfeito. 4 a 6 horas e de bebidas proteicas por 1 hora, não, nada a ver. Ou seja, já se tratando de uma bebida proteica, se já tem proteína, já é considerado sólido, certo? Já é considerado sólido porque a digestão da proteína é bem mais lenta. Então, com isso a gente já considera, já tem esse quadro aí, tá certo? 10 horas de pequenos volumes de água por 4 horas. 10 horas de sólido e de pequenos volumes de água por 4 horas também não. Nós vemos aí que a nossa alternativa correta vai ser a letra B aí, segundo as diretrizes, segundo aí o que nos dá a questão, tá certo? Isso aqui é decoreba, a gente precisa decorar esses tempos, é importante saber também, ou seja, na prática médica o cirurgião sempre pergunta quanto tempo o paciente está em jejum de sólidos, de líquidos. Então, é basicamente isso, certo? Tem em mente 2 horas líquido, 4 horas leite, 2 horas líquido, 4 horas leite materno, 6 horas leite de fórmula ou então comidas mais leves e 8 horas, entre 6 e 8 horas, comidas sólidas ou de alimentos sólidos, ok? Questão 18. Lactente saudável de 40 dias que atualmente vive em uma unidade de acolhimento é atendido em uma unidade básica de saúde em sua primeira consulta desde o nascimento. Sua cuidadora informa que não foi realizado o teste do pezinho. A respeito da indicação da coleta do teste do pezinho, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Lactente 40 dias, certo? Ou seja, o teste do pezinho, ele é realizado muito antes desse tempo. O teste do pezinho, ele é realizado preferentemente até os 5 dias, ou melhor, entre 3 a 5 dias ou então nas primeiras 48 horas. Então, não se recomenda de jeito nenhum passar nisso. O teste do pezinho, ele vai te mostrar se o paciente ele tem fenilcetonúria, se ele tem hipotireoidismo congênito, fibrose cística, doença falciforme, outros tipos de anemia, hiperplasia adrenal, deficiência de biotinidase. Então, é muito importante fazer logo no comecinho aí o teste do pezinho, tá certo? E o paciente já com 40 dias, ele atualmente vive em uma unidade de acolhimento, então muito provavelmente sofreu algum tipo de negligência e vai na sua primeira consulta ainda não realizou o teste do pezinho, certo? Até quanto tempo a gente pode vir a realizar o teste do pezinho? Então, letra A. O teste do pezinho pode ser coletado somente até o 28º dia de vida. Dessa forma, a coleta não poderá ser realizada nesse lactente. Então, a gente vê que o paciente já é de 40 dias que não fez o teste do pezinho justamente por uma questão de negligência. Nós poderíamos realizar o teste do pezinho nesse paciente? Sim, pode ser realizado justamente por se tratar de uma exceção, é um caso de exceção. Agora, o paciente, quando ele tem acolhimento, os pais estão presentes ou então ele tem ali um acompanhamento regular, não pode de jeito nenhum passar do 5º dia. Sim ou sim fazer o teste do pezinho logo nas primeiras 24 horas, no máximo 5 dias, certo? Se a criança mora longe, sofreu negligência, teve algum tipo de atraso aí nos seus primeiros exames pré-natais, tudo bem, pode estender esse período até um pouco mais. No entanto, não é o ideal, não é o recomendado, certo? Letra A, o teste do pezinho pode ser coletado somente até o 28º dia? Não, a gente não tem aí um limite específico. No entanto, não é recomendado de jeito nenhum, a não ser por essas causas, que é quando o paciente mora muito longe das unidades de saúde, ou então caso sofrer negligência. O teste do pezinho pode ser coletado apenas entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Dessa forma, a coleta não poderá ser realizada nesse lactente, também não.
A coleta do teste do pezinho deverá ser realizada na maternidade, logo nas primeiras 48 horas de vida. A situação atual. Vamos ver aqui a letra D. A coleta do teste do pezinho após o 28º dia de vida, é uma condição de exceção, podendo ser realizada em caso de difícil acesso ao serviço ou de negligência. Letra B aqui responde corretamente. Letra C, voltando aqui. A coleta do teste do pezinho deveria ter sido realizado na maternidade, logo nas primeiras 48 horas de vida, o que evitaria a situação atual. Então, o teste do pezinho, ele não necessariamente precisa ser nas 48 horas de vida, apesar de ser a principal recomendação. Pode ser aí de 3 a 5 dias, de 2 a 5 dias. No entanto, o que responde melhor a nossa questão é que seria a D, que são justamente os dois casos onde se estende um pouco mais esse período, justamente por conta aí de uma impossibilidade, ok? Desse bebê ter realizado o teste do pezinho previamente. Questão 19. Uma gestante de 25 anos é atendida em uma maternidade exatamente no primeiro estágio da fase ativa do trabalho de parto. Ok, gestante de 25 anos é atendida na maternidade no primeiro estágio aqui da fase ativa de parto. Seu pré-natal foi de risco habitual e ela está com 40 semanas de gestação. Durante a ausculta intermitente, é detectada uma frequência cardíaca fetal, ok, mantida de 100 batimentos por minuto. Ok. Só fazendo aqui uma vírgula. A gente sabe que os valores normais, eles são entre 110 a 160, certo? Batimentos por minuto. Aí que a gente observa no exame físico obstétrico. Só que nesse caso aqui, nesse paciente, ele está com 100 batimentos por minuto. Diante disso, é realizada a cardiotocografia, que mostra parâmetros normais. Isso aqui é uma chave aqui, ó. A cardiotocografia, ela mostra parâmetros normais, apesar aqui do batimento tá diminuído. Não tá diminuído acentuadamente, mas aí tá 100. Geralmente a gente considera normal a partir de 110. Aqui, ó, exceto a linha de base, em torno de 102 batimentos por minuto por um período de 10 minutos. Ok. A paciente não apresenta outros sinais ou sintomas de complicação. Ok, a paciente está bem, ok? Os demais exames, ou então os demais parâmetros da cardiotocografia estão normais também. A paciente não apresenta sinais e sintomas de complicação. E o restante do exame físico está dentro dos parâmetros esperados para a fase ativa do trabalho de parto. Diante desse quadro clínico, a conduta adequada é... Vamos lá aqui ver o que nos diz a letra 19. Encaminhar a paciente para cesariana por se tratar de um sofrimento fetal agudo. Então, não se trata de um sofrimento fetal agudo, justamente porque a cardiotocografia está normal, certo? Ou seja, ele está um pouco bradicárdico, ali o feto, só que a cardiotocografia, ela vai avaliar outras coisas, ela vai avaliar principalmente a frequência cardíaca fetal, ela vai ver aí a linha de base, a variabilidade, as contrações também, as contrações uterinas, frequência e duração, intensidade do tono e também a relação com a frequência cardíaca fetal vão ser avaliados aí na cardiotocografia. Então, o que acontece? O bebê ele está taquicárdico, levemente taquicárdico e os demais parâmetros estão todos normais, certo? Então, até agora não existe sinal de complicação, um sinal de alarme importante nesse paciente, certo? Então, a gente precisa, como diz aqui a letra A, encaminhar a paciente para cesariana por se tratar de um sofrimento fetal agudo. A gente não pode confirmar isso, certo? Porque os demais parâmetros, segundo o que fala a questão em cima, estão normais, apesar do feto aí estar bradicárdico, um pouco bradicárdico. Essa daqui ainda não é a principal conduta. Essa aqui está falsa. Letra B, administrar ocitocina e acelerar a ultimação do parto por se tratar de um sofrimento fetal agudo. Nós ainda não podemos confirmar que estamos em um sofrimento fetal agudo, certo? O bebê ele está bradicárdico, só que os demais parâmetros aí da cardiotocografia estão normais. Letra C, iniciar tocolíticos para reduzir a atividade uterina, ou seja, não faz muito sentido usar tocolíticos aqui. E aguardar a melhora espontânea da frequência cardíaca fetal, a gente ainda não começa a usar tocolíticos e muito menos reduzir a atividade uterina. O que a gente quer é que o parto ocorra no seu devido tempo, ainda não precisa fazer nenhum tipo de intervenção ainda com químicos, com fármacos nesse momento, certo? Pensando que, mais uma vez, a frequência cardíaca está um pouco diminuída
mas no geral o restante dos parâmetros estão normais. Aqui a letra D, administrar oxigênio e mudar a posição da gestante, reavaliando a frequência cardíaca fetal após alguns minutos. Perfeito. Então a gente vai dar o quê? Vai dar oxigênio para essa mãe e vamos mudar a posição da gestante, por quê? Porque pode se tratar de uma compressão ali do cordão umbilical do bebê. Se existe algum tipo de compressão, até mesmo pela própria posição dele dentro do útero, pode existir sim uma menor disponibilidade de oxigênio, o que levaria por consequência aí uma diminuição da frequência cardíaca fetal. Então o que nós vamos fazer? Administrar o oxigênio da mãe para poder aumentar a disponibilidade de oxigênio no sangue dela e mudar a mãe de posição para poder ir monitorizando esse paciente, poder vendo aí a melhora clínica. Se melhora, ok, a gente vai continuar com o trabalho de parto normal, já que ela está ainda na primeira fase, certo? Bom demais eu passar esse tema aqui. A gente vai passando aqui nas questões, só que quando você tiver um tempinho aí, pega aí uma videoaula, um curso, se você tiver, para dar uma repassada aqui nesse tema. Muito bom, certo? Lembrando que quando o exame cardiotocográfico tá normal e a gente só tem um padrão alterado, como foi no caso aqui, pra você ver a exceção, né? Quando a gente tem um padrão alterado, o que acontece? A gente vai só mudar a mãe de posição, administrar oxigênio, fazer ali as medidas sem nenhum tipo de intervenção, sem nenhum tipo de fármaco a priori, ok? Indo aqui para a questão 20, a nossa última questão do bloco. Um casal consulta com o médico de família e comunidade devido à preocupação da esposa com o marido, que tem demonstrado compulsividade, olha só, compulsividade relacionada ao consumo de pornografia. Isso tem gerado discussões constantes entre eles, pois o homem é motorista por aplicativo e está deixando de trabalhar devido a esse padrão de comportamento, o que tem impactado na situação financeira da família, que já é difícil. Ele relata que a prática começou como distração e alívio do estresse, mas admite que tem dificuldade para controlar esses comportamentos e reconhece as consequências que isso tem gerado para o seu contexto familiar. Ok, então aqui ó, aqui ele já vê, admite que tem dificuldades, aqui ele já chega a admitir, ele já chega a reconhecer dificuldade no controle do comportamento e reconhece as consequências que isso tem gerado para o seu contexto familiar, certo? Então ele já tem ali, já reconhece, já vê que isso gera um conflito aí no seu contexto. Durante a consulta, o médico identifica sinais de baixa autoestima e de ansiedade no paciente. Diante desse relato, qual o grau de motivação do paciente para a mudança de comportamento? Letra A. Ação. Ele já fez alguma coisa? Visto que já planeja e cria condições para que uma mudança comportamental ocorra? Então, ainda não. Aqui nós vemos que são os modelos transteóricos de mudança, certo? Nos modelos transteóricos de mudança, nós temos basicamente as 5 fases, que é a pré-contemplação, temos aí a contemplação, logo depois a preparação, depois a ação, depois a manutenção e por último tem o término, ou então diretamente já quando o paciente chega em um estado de já não necessitar passar pelo ciclo, que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer, ok? Aqui, a pré-contemplação é quando o paciente ainda nega o problema, ele é resistente à mudança, ele ainda não entende que ele precisa mudar, ainda não entende que ele precisa deixar esse vício, ok? Então a pré-contemplação ela é caracterizada por um estado de negligência ainda. A contemplação é quando o paciente ele já reconhece, ele já pensa em mudar, ele já fica um pouco ansioso, já fica um pouco receoso de falar a respeito do assunto, ele já tem ali a vontade de mudar, ele já não vem daquele estado de negação como ali na pré-contemplação, ok? No preparo é quando o paciente ele já tem um plano, ele já se planeja, ele diz, não, daqui a determinados dias eu vou começar a mudar esse vício, eu vou começar a deixar de fumar ou deixar de beber, eu já tenho um plano de daqui a determinado tempo eu vou parar com a visualização de pornografia, de conteúdo pornográfico,
daqui a um mês, eu vou me preparar agora para daqui a um mês eu já conseguir parar com esse tipo de comportamento. Então isso aí é o estado de preparação, quando o paciente ele já ali demanda já tem ali na cabeça dele uma estratégia, um mapa conformado para poder chegar aí nesse objetivo dele. A ação é justamente quando ele coloca essa preparação em ação, quando ele já começa já com algo firme, algo concreto, atitudes firmes e atitudes concretas a realizar aí as mudanças concretas no comportamento dele, certo? Quando ele consegue deixar de fato, ele para de fumar, ou então ele para de beber, vai a partir das medidas, começa a buscar ajuda, já buscou ajuda, já marcou ali ou já demarcou um plano e já está colocando em ação, certo? E a manutenção é justamente depois da recaída que nós temos a ação. A ação ela pode ser seguida da recaída, que é quando volta tudo de novo, a gente volta ali a ter os mesmos comportamentos, ele pode voltar a ver pornografia, ou no caso de drogas ilícitas pode voltar a usar as drogas novamente. Por isso que temos aí o período de manutenção. Manutenção é justamente para poder prever as recaídas, certo? Então nós temos aqui as 4 principais, podem chegar a 5, essa aqui no caso seria a 5ª recaída. Os 4 pontos principais aí do modelo transteórico de mudança, tá certo? Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, pode ter e manutenção, perdão. A recaída é uma consequência, certo? Aqui, contemplação, pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. A recaída temos aí como consequência, ok? Espero que tenham entendido. E vamos voltar aqui para as questões. Letra A, ação. Visto que já planeja e cria condições para uma mudança comportamental ocorra? Não, não necessariamente. O paciente está em contemplação, visto que admite o problema e é ambivalente em relação ao seu comportamento. O que seria essa palavra? Essa palavra é muito chave em questões de preventiva. Por quê? Porque a ambivalência é justamente aquele peso entre as consequências de mudar, entre o mudar e as consequências de continuar ali no mesmo estado, certo? Ou seja, ele coloca na balança, poxa, tô tendo problema na minha família, no meu relacionamento, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu não consigo mudar, é um vício que eu tenho, certo? Então, justamente essa balança aí, isso é uma ambivalência, um ambiente de ambivalência que o paciente se encontra nesse momento, certo? Então, ele está aqui, nós podemos afirmar que ele está aqui no modelo de contemplação. Período de pré-contemplação, bem, a gente vê aí que a pré-contemplação é quando o paciente ainda está em negação. Ele diz, não, eu não tenho vício em pornografia, eu não sou viciado em droga, em álcool e nada. Então ele está ainda naquele estágio de negação e ele não vê a necessidade de mudar. Ele acha que simplesmente não tem o problema, ele nega a existência do problema. Aqui, preparação, visto que a sua percepção sobre os efeitos do vício ainda é limitada, sem possibilidade de mudança, não necessariamente, ele já está ali na contemplação, que é quando ele já admite que tem um problema e já começa a pensar em mudar, certo? Ainda não está em preparação, porque ele ainda não formulou, ainda não armou aí um plano, ok? Beleza, pessoal? Terminamos aqui, vou marcar aqui a letra B. Terminamos aqui mais 5 questões, espero que vocês tenham gostado, tá bem? E é isso, estudem os temas mais prevalentes. Vamos aqui fazendo junto as questões. Me contem aqui também quanto vocês acertaram, tá bom? Porque aí a gente já vai formulando nosso plano de estudo, tá ok? Fiquem com Deus. Um abraço.